dos últimos acontecimentos dessa semana, fazer uma minissérie de, na verdade, 5 reflexões sobre esses momentos que vão e voltam de caos, de insegurança, de instabilidade. A gente vive numa sociedade, e cada vez mais isso tem se tornado recorrente, tomada por narrativas. E a narrativa é sempre um desafio para a nossa cabeça, porque a gente não sabe mais e não tem mais nenhum tipo de compreensão de verdade. A verdade é subjetiva, ela é individual, ela depende, e essa palavra depende é cada vez mais forte. E aí isso deixa todo mundo muito cansado, com muito conflito, muito desgastado. Se você entra em debate público, você fica assim, exausto, porque é o tempo todo, tem um lado e tem o outro. Pessoas mais ponderadas são cada vez mais difíceis. A gente sabe que as redes sociais tendem a formar bolhas de narrativas muito particulares, que defendem uma coisa ou outra. E isso vai deixando a gente muito angustiado, com muito medo, muita insegurança, vai fazendo com que o nosso coração seja tomado por uma incerteza muito grande. Eu acho que se no século XX ou até o século XX a gente tinha uma sociedade, como diz Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, ele chama de uma sociedade blocada, isso é uma sociedade onde as coisas estavam estruturadas de uma maneira rígida e fixa. Isso trazia uma certa segurança, porque eu sabia qual era o papel do quem fazia, onde estavam as coisas. No mundo que ele chama de líquido, essas coisas perderam o seu lugar, perderam o sentido de ser, e isso causa uma sensação muito forte de acabou o sentido da minha vida. Acabou o sentido e o propósito para o qual eu vivo, eu existo. Eu não sei mais onde me agarrar. Então, essas sensações todas geram na gente o que os gregos chamavam de caos. Caos, para a mitologia grega, era o deus primordial. Antes de tudo existia o caos. Antes de tudo existia essa divindade que criou todas as outras divindades. Ela é uma divindade primordial, portanto maior e mais poderosa do que todas as outras, chamada Caos. Os gregos criaram o caos, a ideia de caos. Antes, na história, as narrativas não tinham caos. A teologia judaica, os judeus, quando vão tomar contato com o pensamento grego, vão começar a pensar sobre o caos, que era uma coisa que ninguém pensava, né? E quando a gente está diante do caos, e aqui eu estou usando o caos em termos frouxos, né? Pensando naquilo que nos acomete, naquilo que está ao nosso redor, à nossa volta, que a gente não consegue dominar muito bem, que a gente não sabe muito bem o que fazer diante disso, a gente sempre tem pelo menos 3 tendências. A primeira tendência, e talvez seja a mais forte porque é mais infantil, e a gente, quando está diante de uma angústia, de um caos, a gente tende a voltar para os aspectos infantis da vida, né? A gente regride, por isso que a gente fala em regressão, a gente vai regredindo psiquicamente, é o escapismo. Aquilo que me angustia, aquilo que eu não tolero, eu tento escapar da realidade, fugir desse mundo. Por isso que não é à toa, é tão forte uma teologia que surgiu no século XX nos Estados Unidos, que é a teologia escapista, que dizia pra gente o tempo todo, daí surgiram essas narrativas, né, sobre o fim do mundo e a volta de Jesus. Se você olha para a história da igreja, você não vê tantas tentativas de harmonizar uma teologia em torno do fim do mundo. Não existia. Século XIV, antes disso, não existia, simplesmente. Hoje as redes sociais estão tomadas de narrativas a respeito do fim do mundo. Então se tem um meteoro passando perto da Terra, é porque o fim do mundo está próximo. Quando surge um novo Papa, o fim do mundo está próximo. Quando surge um novo presidente dos Estados Unidos, o fim do mundo está próximo. E as pessoas esquecem que, na realidade, essas figuras de autoridade, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, é importante talvez há 300 anos só. Do ponto de vista da história humana, a figura de um presidente norte-americano não era muito importante. Talvez a gente voltasse a alguns séculos, sei lá, a 1500, a figura de autoridade talvez estivesse na Inglaterra ou, enfim, nas colônias
alemães, sei lá, alguma coisa assim. Então a história vai mudando e as pessoas vão escolhendo narrativas a respeito do fim do mundo. Porque no final das contas, a gente adora uma narrativa que nos tire da realidade. Porque a realidade pra gente é meio insuportável. Então a minha tendência é escapar, é fugir. Eu não quero lidar com isso. Quando a gente não quer lidar com alguma coisa, a gente busca uma fuga. E aí a fuga pode ser um adicto, uma droga, pode ser a bebida, pode ser no sexo, pode ser onde for. Pode ser na televisão, pode ser ficar fritando o dia inteiro, rolando o Instagram, rolando o TikTok, pode ser alguma coisa que me tire da realidade. Pode ser a religião. Tem muitas igrejas que tiram a pessoa da realidade o tempo todo. Aqueles cultos que eu já participei na minha adolescência, né, de catarse, que a pessoa cai no chão e tá entregue assim em berço oceânico, que ela simplesmente sai da realidade como se fosse uma coisa bíblica, inclusive. Jesus nunca caiu no chão e entrou no mundo espiritual. Isso é uma coisa xamânica, indígena. O pajé, ele faz isso, ele rompe com o laço da realidade para entrar no mundo espiritual. Os líderes religiosos que lidam com uma espiritualidade desse tipo é que fazem isso o tempo todo, buscando um outro mundo que não seja esse. Jesus nunca fez isso, apóstolos nunca fizeram isso, nunca teve essa espiritualidade que me tire do mundo real e me leve para um outro lugar. Essas narrativas de que eu tenho que buscar o sobrenatural, Jesus nunca falou nada disso. Pelo contrário, Jesus e a oração do Pai Nosso venha a nós o teu reino, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Então, na realidade, o propósito escatológico de Jesus é que esse mundo se torne mais parecido com o mundo de Deus, com o reino de Deus. Então, toda a lógica escapista, ela no fundo, um problema para a nossa teologia. Os discípulos de Jesus, teve um momento que eles quiseram também, Jesus está subindo aos céus, e eu fico imaginando a inveja deles, dizendo, Senhor, tu está saindo dessa realidade. Atos 1, quando a Bíblia diz que Jesus vai ascendendo aos céus, os discípulos perguntam, mestre, é esse o tempo que você vai restaurar o reino a Israel? É esse tempo, é essa época que tudo vai mudar? Sabe qual é a resposta de Jesus? A vocês não competem saber tempos e épocas, que o Pai determinou pela sua exclusiva autoridade. Mas vocês serão minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Os discípulos estão dizendo, é agora que eu saio da realidade. Jesus está dizendo, voltem para a realidade. Vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É como se os apóstolos estão dizendo, agora que Jesus está subindo, eu vou junto. E Jesus fala, voltem para a realidade concreta. E a realidade concreta, ela não é idealizada, ela é dura, é difícil. Por isso que a noção escapista da realidade, no fundo, é uma fuga. É um mecanismo de defesa, como a gente fala em psicanálise. Quando a gente vê um paciente tentando criar idealizações megalomaníacas, narcísicas, tentando de maneira bastante complicada criar uma realidade para se proteger da angústia, a gente tem que furar essa bolha, porque isso coloca ele num estado alienado da sua própria condição, da sua própria realidade. Então, a ideia escapista, no fundo, ela se refugia em fantasias idealizadas porque eu não quero suportar a realidade. E aí eu penso, como muita gente pensa hoje, né? Eu vou para o interior porque lá tudo mais calmo. Eu vou para um lugar seguro. Eu vou para um lugar assim, que eu idealizo esse lugar se torna perfeito na minha cabeça. E tudo que é perfeito demais precisa de um pouco de realidade. Quando você vai para a realidade, você fala, caramba, não era tudo isso que eu pensava. Nada é tudo isso que a gente pensava. Você já quis muito um carro? Eu estou falando de carro porque eu gosto de carro. Ou sei lá, nossa, quero muito esse carro, meu Deus, que coisa incrível. Aí você compra o carro, primeira semana você fala, nossa, que coisa legal. Aí o carro começa a sujar, aí dá um problema, você fala, poxa, era isso? Minha idealização é tão frágil assim? Pois é, pode ser um casamento, um namoro, qualquer coisa. Tudo na idealização é perfeito. Na realidade não é assim. Tudo na vida tem lados positivos e negativos. Então a visão escapista da realidade não funciona para a gente sair do caos. Uma outra visão também é individualista. Olha, eu sei que tudo está mal, mas é o seguinte, eu vou proteger a minha família.
eu vou proteger o meu mundo aqui. Não quero saber de ninguém, não quero saber do que está acontecendo lá fora. É tipo Noé entrando na arca dizendo, lá fora, caos, dilúvio. Aqui dentro, segurança. Bom, essa seria uma coisa maravilhosa. Eu lembro que na pandemia, uma mulher chegou na igreja, que eu era pastor, e falou assim, pastor, eu tô vindo para cá porque na igreja a Covid não pega. Eu falei, então bota todo mundo na igreja e não vai ter Covid no mundo. Acabou esse negócio, né? Por quê? No fundo, ela está dizendo o seguinte, eu não tô nem aí para as pessoas. Eu tô preocupado comigo. Uma visão individualista da realidade. Eu me tranco aqui no meu condomínio fechado, onde ninguém entra, eu estou em segurança, minha família, e os outros, o problema é deles. Quem mandou viver num lugar inseguro? Vai morrer. Essa visão individualista, ela é uma tragédia para o Evangelho. Ela existe, ela funciona, mas ela é uma tragédia para o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que não está preocupado com a salvação da alma individual. Eu, esses dias, fiquei em Boca Raton por conta do evento de plantadores de igreja, e é muito interessante como que tem um teólogo brasileiro que diz o seguinte, a cabeça pensa a partir de onde o pé pisa. E é muito interessante quando a gente convive com o mundo em que da minha casa até a minha igreja, por exemplo, eu não tenho favela, eu não tenho essa realidade. A minha teologia é construída a partir disso. Não é à toa que a gente gosta tanto de teólogos norte-americanos, porque eles falam sobre o evangelho e o bem-estar da alma. Você lê alguns teólogos, eles estão preocupados o tempo todo com a alma humana. A minha cabeça, a minha ansiedade, a minha angústia. É esse tipo de pregação que funciona no Brasil. Porque, de certa maneira, me tira um pouco dessa realidade aqui, que não é parecida com a Europa, não é parecida com os Estados Unidos. É uma realidade que tem violência urbana pra caramba. A gente convive com isso de maneira intensa o tempo todo, conflitos muito grandes o tempo todo. Então, quando eu leio esses teólogos norte-americanos, que eu já não leio há muito tempo, eu sou tirado da realidade do Brasil que eu vivo, do Rio de Janeiro que eu vivo. Eu sou colocado dentro de um mundo que não é o meu, é mais fácil de viver assim, né? Então esse é um grande perigo que os teólogos latino-americanos disseram, olha, a teologia produzida nos Estados Unidos e na Europa, ela é boa para lá, mas não serve pra gente, não serve pro meu mundo. Porque no meu mundo as coisas não funcionam nas mesmas categorias do mundo de lá. A gente vive numa série de inseguranças que a gente tem aqui e não tem lá. Então essa visão individualista também não serve para mim. O evangelho não é individualista. O evangelho não é uma mensagem que está dizendo o seguinte, o que Deus quer falar com o Herbert, com a alma do Herbert. O que Deus está falando com você? O evangelho é uma mensagem que nos coloca diante da vida com responsabilidade ética com o mundo ao meu redor. Jesus não disse, vocês são sal da terra e luz do mundo? A mensagem de Jesus não é devolver aqueles que nele creram para a vida, para o outro, para o próximo. Afinal de contas, qual é o maior mandamento? O maior mandamento não é vão para um retiro espiritual, fiquem lá 5 dias. Você e Deus, compre um tapete daqueles de yoga, maravilhoso. Acordem às 5:30 da manhã, vejam o sol nascer, o vento, a brisa suave passar, você passa lá com um café da manhã, com um livro do Deus Pai. E fiquem orando ao Deus eterno. Isso é budismo evangélico. Tem nada a ver com o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é amem a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu tiro o meu próximo, eu não tenho evangelho. Não tem cristianismo sem o outro. Não existe. Jesus exemplifica essa história dizendo o seguinte, você quer saber quem ama a Deus e quem é o meu próximo? Deixa eu contar uma história. Tinha um camarada que estava descendo uma estrada, apanhou, roubaram tudo dele, ele ficou à beira do caminho como moribundo.
sanguentado, machucado, doente. E aí veio o sacerdote do templo, viu aquela situação e passou de largo, porque como sacerdote, ele não podia se envolver com uma pessoa ensanguentada, machucada, porque senão ele ficaria impuro. O levita, a mesma coisa. De repente passou um samaritano. Uma pessoa não se importa muito com a religião de Israel, um samaritano, e cuida daquela pessoa. Trata, leva para a hospedaria, cuida das feridas, coloca um unguento, tira o machucado, paga a hospedagem daquela pessoa. E Jesus pergunta, quem desses te pareceu próximo dessa pessoa? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Você quer saber quem ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo? É quem de maneira concreta cuida do próximo. Simples assim. Essa é a espiritualidade do Evangelho de Jesus. Mas eu confio tanto em Deus, eu amo tanto a Deus. Pois é, cadê as suas ações concretas? Eu não vejo o Evangelho no que a pessoa diz, no que ela fala, eu acredito, isso pouco importa. O Evangelho é visto no que ela faz e não no que ela acredita. A fé para Jesus não é como dizia John Wesley, né, um assentimento mental. O produto da minha intelectualidade. A fé em Jesus é resultado de ato concreto. O que eu faço demonstra a minha fé. Por isso que na galeria dos heróis da fé não tem grandes acadêmicos que produziram grandes teologia igual Tomás de Aquino. A gente ama olhar para a história da igreja e pensar, nossa, São Tomás de Aquino, grande teólogo, viveu dentro de uma cátedra, guardado pela igreja, subsidiado pela igreja, para produzir pensamento intelectual. Respeitável isso. Mas essa não é a fé de Jesus. Essa é a fé do cristianismo. O cristianismo criou essa ideia de que é possível ter fé sem ação concreta. Que eu posso separar o pensamento da ação. Que eu possa separar a devoção da vida concreta. E não dá. Por isso que, quando eu falo do individualismo, esse é um problema para o nosso tempo. E para a gente falar sobre o tipo de fé, na verdade, o que a gente faz diante do caos, a gente tem que pensar que sofrimento, o caos, é uma coisa inerente à vida humana. A gente sofre e vai sofrer. E isso acontece o tempo todo na vida. Caos fora, caos dentro, caos ao redor, caos próximo. Como é que a gente lida com caos? Na verdade, se a gente quiser saber como que uma pessoa amadureceu, a gente precisa perguntar o quanto de sofrimento ela é capaz de suportar. Quanto maior a capacidade de sofrer, mais amadurecida é uma pessoa. Tu vê uma criança, pega a Helena e a Fernanda. Qualquer sofrimento pequeno, não quero, não sei o quê. Por quê? O ego delas, o eu delas é muito frágil para lidar com frustração, para lidar com sofrimento. A gente fala, mas eu agora tenho 40 anos, 50, 60, e aí você pensa, agora eu sou capaz. Só que na verdade, não necessariamente. A nossa capacidade, por isso que o Bion, um psicanalista muito interessante, ele diz o seguinte, o meu trabalho como psicanalista é ajudar a pessoa a sofrer mais. É criar nela a capacidade de sofrer mais, aguentar mais o sofrimento, aguentar mais a frustração, aguentar mais a suportar a angústia. Pois é, porque quando a gente suporta mais coisas, melhor fica a nossa vida. E eu não estou dizendo suportar no sentido de suportar injustiça, não é isso. Eu estou falando aquilo que dá vida, é um sofrimento que a gente não pode escapar. Como é que você lida com isso? Foge, fica, enfrenta. É isso que define pra gente como é que a gente lida com o caos. Porque o caos vai existir. Jesus falou, nesse mundo vocês terão o quê? Aflições. Ele não falou, mas esperem porque vocês vão andar nas nuvens. Ele falou, tenha de bom ânimo. Tenha bom ânimo. Diante do caos, tenha bom ânimo. Agora, o cristão, eu diria que é aquela pessoa que aprendeu a suportar o caos. A espiritualidade do Evangelho é uma espiritualidade realista e não idealizada. Tem aquela música da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar.
Vocês conhecem essa música, esse louvor, cantado pela Xuxa? Essa espiritualidade, muita gente na igreja hoje tem uma vida hipersensível, frágil, e que qualquer coisinha, Deus me abandonou. Deus não está mais comigo, meu Deus, está tudo dando errado. Ao invés da gente ver no caos a oportunidade da gente amadurecer e da gente aprender a ver no caos a oportunidade de o que eu posso aprender com Deus, como é que eu posso crescer diante disso. Porque senão a gente vai ficar como uma espécie de vítima da própria história, dizendo, meu Deus, eu sou tão pobre, cego e nu. Tudo está acontecendo, ou num determinismo fatalista, dizendo o seguinte, isso está acontecendo porque Deus está querendo assim. Isso é um problema também. Porque o problema do fatalismo é que quando dá certo, eu digo, Deus está comigo. Mas quando começa o tiroteio e um filho de uma pessoa morre com bala perdida, se eu sou fatalista, eu tenho que dizer, Deus matou essa pessoa. Deus determinou a morte dessa pessoa. Só que nessa hora eu não consigo dizer isso. O fatalismo é bonito quando as coisas estão dando certo. Quando está o caos, eu não consigo ser fatalista. Então é um discurso bonito para uma vida boa e calma. Mas é um discurso difícil quando eu vejo a realidade concreta da vida e eu tenho que dizer, Deus determinou a morte e desse jeito aqui, ao invés de me responsabilidade dizer, isso está acontecendo porque nós construímos esse mundo aí. Eu construí essa realidade aí. Eu construí essa vida aqui. Então, quando o cristianismo se torna uma terapia coletiva que só reforça as nossas sensibilidades, eu adoeço. Eu crio uma fé frágil, insegura e que não serve para nada. Para nada. O cristianismo no Brasil, eu vou dizer o seguinte, ele tem aspectos muito positivos, mas ele também tem aspectos que não servem para absolutamente nada. Por quê? Porque é uma fé voltada para mim, pensando em mim, na minha subjetividade e nos meus sentimentos. Eu quero que Deus trate o meu coração. O que tem de cura interior aí, meu irmão, é muita coisa. Quer cura interior? Vai para psicanálise, vai fazer terapia. Isso cura dentro da gente. Essa cura interior mágica que você confessa. Eu já participei quando eu fui lá num evento da Neuza Itioca, uma mulher que tinha uma japonesinha que trouxe essa coisa para o Brasil, que ia lá, você marcava uma lista de pecados. Eu marquei lá, ouvir rock, pecado. Ramon ia ter que ir, Ramon e Renata, pagode, Nath. Pagode. Bota lá, pagode, rock, viu o desenho Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z, sei lá, Naruto. Aí tu ia confessando aquilo tudo e no final você fazia uma declaração mágica, eu confesso que eu fiz isso, aquilo, e depois você estava curado interiormente. Cara, que espiritualidade mágica! Em que pela declaração positiva de alguma coisa, eu estou curado internamente. Nada mais obsessivo e alienante do que isso. Aí a pessoa precisa de cada vez doses maiores desse tipo de espiritualidade para se sentir viva espiritualmente. É um congresso, é um evento, é um culto. Eu fico pensando, meu Deus, como é que as pessoas vêm na Viva? Porque é uma igreja muito simples. Culto de domingo dura 1 hora, o louvor não faz ninguém ficar tão arrepiado assim. A pregação não vai fazer você chorar, você rir, você cair no chão. É uma pregação que eu estou falando para sua mente entender o evangelho. Não tem nenhum tipo de estereótipo de alguma coisa que te envolva emocionalmente. A nossa fala de contribuição financeira é muito concreta. O Júlio chega aqui e fala assim, ó, é isso aqui, tem essas contas para pagar, quem vai pagar a conta aí? É assim. Porque não dá para criar uma espiritualidade que me aliene da vida, porque a vida real, ela é assim. E se a espiritualidade do evangelho não me devolve, não faz com que eu viva a minha segunda-feira, amanhã,
falando, caramba, eu tenho isso aqui para resolver, isso aqui para resolver, filho para criar, casa para pagar, mudança, uma série de coisas que vão acontecendo na vida o tempo todo. Como é que a gente lida com isso? Se eu tenho uma espiritualidade mágica, Jesus está comigo quando tudo está bom. Quando tudo dá errado, Jesus foi embora. E não pode ser assim. Então, o que a gente faz diante do caos? Eu vou terminar com uma história bíblica que está em João 6, que talvez vocês conheçam, verso 16, que diz assim, ó. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia. Jesus está saindo da multiplicação de pães e peixes, e aí Jesus manda os discípulos entrarem no barco, que depois ele ia encontrá-los. Está entardecendo, final da tarde. Diz o verso 17, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Para vocês terem uma ideia, é como se fosse assim, uma distância, talvez do ponto mais perto do Rio para Niterói. Baía de Guanabara, assim, sabe? Uma distância não muito longa. Quando escureceu, porém Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Jesus manda entrar no barco e eles vão, Jesus não encontra com eles. Verso 18. Logo um vento forte veio sobre eles e o mar ficou agitado. Mar aqui, gente, só para vocês entenderem, a palavra mar aqui não é mar de verdade. É um lago grande que existia naquela região de Cafarnaum, só que é um lago que tinha onda, porque às vezes o vento descia das montanhas e produzia onda ali naquele mar que eles chamavam, né? Mas se você for hoje em Israel, esse lugar existe, eles chamam, na verdade, não de mar mais, porque não é um mar, é um lago muito grande. Ficou agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Bom, como eu disse, o caos, e é importante você entender, o evangelho de João está lidando com uma cultura grega muito forte. É o último evangelho a ser escrito, ele está sendo escrito no final dos anos 80, 90, lidando com uma cultura grega. E a palavra que aparece no grego aqui, para mar, é tsaleia. Tsaleia era o lugar do caos. Na cultura antiga, diferente do mundo de hoje, a praia hoje é um lugar valorizado, certo? Morar de frente para a praia é você ter muita grana, você morar de frente para o mar é uma coisa importante. Isso começou só no século XX, para você ter uma ideia. Quem morava perto da praia era pobre. Quem morava perto da praia era pescador. Talvez a gente encontre isso, para quem conhece aquela região dos lagos, alguns anos atrás, Búzios era uma região de pescadores pobres. Hoje Búzios é super valorizado, hypado. Arraial do Cabo, uma região de pescadores pobres. Eu tenho Jurujuba, eu tenho uma amiga que ela cresceu em Búzios, aí todo mundo, nossa, cresceu em Búzios. Ela fala, meu pai era pescador. Ele trabalhava com pesca diariamente. Porque viver perto da praia não era valorizado. Por que não era valorizado? Porque não tinha água doce. Quem morava bem é quem morava perto de rio. Porque água doce, você tem alimento, você tem água para beber, você tem como tomar banho, você tem uma série de coisas. Perto da praia, se você não é pescador, do que você vive? Então, no tempo de Jesus, que era uma comunidade dali da região de Cafarnaum, quem morava perto da praia eram os pescadores pobres, que não tinham uma vida assim muito pomposa, luxuosa. E Jesus está vivendo e construindo seu ministério naquela região, na periferia realmente de Israel. Quando Jesus vai a Jerusalém, que era a capital, e aí sim tinha rio perto, ele vai praticamente para morrer na sua vida adulta, né? E aí o que está acontecendo é que esse mar, na concepção grega, era o lugar onde os demônios moravam. No fundo do oceano, porque na Grécia Antiga, onde ficaram presos os titãs? No fundo do oceano. Então, na mentalidade daquele povo, o mar era o lugar do caos. O que eles estão experimentando com um barquinho à deriva, num lugar que tem onda? Eles estão dizendo o seguinte, a gente vai morrer no caos.
a gente vai morrer no meio do mar aqui. Jesus mandou a gente para cá e talvez na cabeça deles e abandonou a gente aqui no meio do caos. E o ponto interessante aqui é que o Evangelho de João está dizendo para a gente que Jesus é aquele que anda sobre o caos, sobre as águas. Muito mais do que pensar no espetáculo de poder de alguém andando sobre as águas, a narrativa de João tem o propósito de dizer: Jesus é aquele que anda sobre o caos, sobre o mar, sobre esse lugar indomável. Bom, os discípulos estão nessa condição. Eles estão no início da noite, o que para o Evangelho de João é um marcador significativo. No Evangelho de João, noite e dia são marcadores teológicos. Nicodemos procura Jesus à noite e a mulher samaritana o encontra de dia. Esses paradoxos, eles são uma narrativa teológica dentro do Evangelho. O que Jesus e o João está dizendo é que os discípulos estão entrando em trevas. Estão em trevas, o vento e o mar caótico, e o texto bíblico diz que eles não conseguem mais ter direção. Eles remam e não sabem para onde estão indo. Essa é a vida de quem foi dominado pelo caos. Quem deixou aquilo que parece fora da gente, mais poderoso que a gente, dominar o nosso coração. Eu fico em trevas, eu fico sem direção e eu fico dominado pela força da circunstância. E aí, Jesus aparece no verso 20, e nesse lugar do caos, sabe o que Jesus fala? Não tenham medo. Para quem conhece minimamente a Bíblia, sabe que toda vez que essa expressão aparece, não temas, é porque a pessoa está com muito medo. Ela está agoniada. Só que é interessante que no Evangelho de João aparece 7 vezes a expressão não tenho medo, não temas. E todas elas, sabe como é que está o coração das pessoas? Com medo. E é muito interessante porque isso nos ensina algumas coisas para quem está vivendo no caos. Primeiro, que a gente não pode deixar o caos invadir a nossa alma. Eu não posso ficar sendo atravessado o tempo todo por aquilo que está ao meu redor, senão minha vida para. Eu não posso ficar sendo invadido por essas ondas, por essas coisas difíceis, por pior que elas sejam. E eu não estou falando de ser indiferente. Existe uma diferença entre você ser invadido e dominado por um sentimento e você ter uma compreensão realista do que está acontecendo, para que também não vire alienado da vida, e dizer o seguinte: eu sei o que está acontecendo, mas para que inclusive eu tenha força de lidar com isso, eu não posso deixar isso me dominar. É você viver no caos sem deixar o caos te dominar. É desafiador. Porque senão a nossa vida vai parando o tempo todo, porque caos acontece o tempo todo na vida. Jesus, ele por outro lado, ele não reassegura os discípulos. Reassegurar, sabe o que é? Você imagina uma criança pequena, alguém está gritando lá fora. Tá dizendo assim, eu tô com muita fome, não sei o quê, tô angustiada, a criança triste. Aí o pai e a mãe vai lá, pega, reassegura, não, calma, tá tudo bem, não sei o quê. Reassegurar é você fortalecer aqueles sentimentos infantis, importantes, de uma pessoa. Jesus não fica ali com os discípulos dizendo, Senhor, eu tô com muito medo, esse barco vai afundar, o mar vai destruir tudo. Ao invés de Jesus chegar e falar assim, meus discípulos, calma. Jesus fala, tenham coragem. Vocês são muito medrosos. Quando Pedro está afundando, Jesus não fala, Pedro, que bom, Pedro, você é um cara muito legal, tentou andar aqui, não deu certo. Jesus fala, você tem muito pouca fé. É dureza isso. Mas essa é a realidade do Evangelho. Jesus não vai ficar reassegurando essa espiritualidade altamente emocional que reassegura a gente o tempo todo. Não serve para nada, só para deixar a gente confortável na vida. O que o Evangelho vai dizer é, tenha coragem. Se tem uma coisa difícil para enfrentar, coragem, em frente. Você vai orar, você vai buscar ajuda e direção de Deus, mas você vai ter que enfrentar. Com as armas que você tem, com a capacidade que você tem, do jeito que você pode, como você pode.
Jesus nunca vai resolver os teus problemas para você. A religião infantiliza a gente dizendo o seguinte: Deus vai resolver meus problemas. Olha para a Bíblia. Todas as vezes que Jesus curou alguém, ele pergunta para a pessoa: você quer que eu faça o que por você? Tem um cara à beira do caminho, morador de rua, vivendo uma vida miserável. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Ele larga a capa, ele vai até Jesus. Jesus fala: o que você quer? O que você quer? Eu quero ser curado, Senhor. E é como se Jesus estivesse perguntando: quer mesmo? Que você vai ter que parar de morar na rua. Você vai ter que parar de pedir esmola na rua. Você vai ter que dar conta da sua vida. Você quer ser curado mesmo? A cura nunca é um fim em si mesmo no Evangelho. A cura sempre liberta integralmente a pessoa. E esse é um desafio. Porque a gente quer cura, milagre, sem implicação. Eu participei de um evento com um amigo meu, um evento de pregação em São Paulo, muito interessante, e ele pediu para eu pregar, para ser tipo um modelo, porque eu participei de alguns. Ele falou assim: Herbert, eu queria que você pregasse, o que você acha? Vai ser o primeiro para o pessoal que está fazendo o curso ver como é que é. Eu falei: beleza, eu vou pregar. E aí eu comecei com essa história. E a primeira frase foi: Deus nunca nos transforma sem antes nos implicar na nossa própria história. Porque é o que eu acredito. Um Deus que me transforma sem me implicar, ele faz de mim uma criança infantil que nunca cresce. Deus me implica. E me implica com a minha história, com o meu jeito, com o meu gosto, com os meus traços, com a minha personalidade. Eu sempre fiquei assim muito apreensivo como é que se plantava igreja. Alguns tempos atrás. Não recentemente, mas tem bastante tempo mesmo. Até que um dia eu pensei assim: eu estou idealizando esse Herbert plantador. Se Deus me chamou para plantar a igreja, ele vai ter que lidar com a minha personalidade, com o meu jeito, com os meus problemas. E a igreja também vai ter que lidar comigo. Porque eu tenho jeitos estranhos, esquisitos, bons, ruins, maneiras como eu vejo a coisa. E todo mundo que está lidando com algum tipo de liderança tem que lidar com isso. E eu ficava pensando: meu Deus, como é que... Eu falei: cara, Deus vai ter que se virar e eu também. A gente vai cooperando. Então, eu penso, o evangelho é isso. Deus não fica reassegurando, dizendo: meu filhinho, calma. A palavra encorajamento na Bíblia, a Bíblia diz, né, o Espírito Santo é o espírito de encorajamento. A palavra encorajamento não é você ficar reassegurando. Inclusive, a ideia é de um exército que está indo para a batalha e o chefe, o líder do exército, como é que fala? O general? Não sei, uma pessoa responsável, um comandante lá da tropa, né? Ele chega diante da tropa e a tropa vai ter que ir para a batalha. Ele não fica: ah, gente, eu sei que a gente vai. Ele tem que fortalecer aquela equipe, aquele grupo, para que eles possam ir para a batalha. A lógica do Espírito Santo na Bíblia é exatamente essa. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo, a gente traduz a palavra por consolador. É uma tradução ruim. Paráclito é aquele que encoraja. Todas as vezes que alguém está meio deprimido, trancado em quarto escuro, Jesus não fala: ah, gente, poxa, deu errado, né? Aconteceu uma coisa muito triste, né? Ele fala: ah, não tenham medo, coragem. Quando os discípulos ficaram com medo depois da crucificação, Jesus entra no quarto e fala assim: não tenham medo. A gente precisa ouvir isso de Jesus. A gente precisa de um evangelho que nos coloque diante da vida com sobriedade diante do caos. Porque se o meu coração ficar dominado por isso, eu paro. Por isso que o texto termina no verso 21 dizendo o seguinte: então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. O encorajamento nos devolve para a nossa missão. Coloca a gente de volta em marcha para a vida. Para onde eles estavam indo? Fazer missão, pregar em Cafarnaum. Então, o ponto é, diante do caos, coragem. O único momento na vida que a coragem não é mais necessária é quando a gente está deitado numa cama de madeira
e vai ser enterrado. Ali acabou. E a gente vai estar com Deus eterno para sempre. Enquanto isso, a gente vai ter que ter muita coragem na vida. Para lidar com o caos, com a insegurança, com as incertezas da vida, sabendo que Deus está com a gente, e Deus está com a gente não é dizendo, ai, coitadinho, Deus vai estar nos desafiando o tempo todo a uma vida de fé e de coragem diante do caos. Então que Deus entre no nosso barco tumultuado, confuso, difícil, nos encoraje e nos coloque diante da vida para a gente voltar para a nossa missão. Amém, amém. A gente vai cantar mais uma música, encerrar o nosso encontro de hoje. Não vão embora correndo, porque tem um bolo ali. Alguém faz aniversário.